Nós estamos, como vocês sabem, em Laodiceia. Quando eu pedi para que nós lêssemos o meu livro Apocalipse das Igrejas, é porque eu sabia que quem lesse o livro ia ter uma compreensão antecipada das coisas, ia chegar já com tudo bem definido, a história, o que aconteceu para justificar, por exemplo, a fala daquela carta da introdução do Apocalipse a cada uma das igrejas, nos capítulos 1, 2 e 3. E aqui a gente está na primeira parte do Apocalipse, fechando o Apocalipse das igrejas. O capítulo 4 do Apocalipse, que é o que a gente vai começar a ver já no barco de Cuxadaço para Pátio, já inicia mostrando o cosmos. Eu vi aquele que está sentado no trono. Já é uma dimensão totalmente cósmica e transhistórica que vai ser apresentada a nós. Agora, aqui em Laodiceia, nós estamos vendo a última carta àquela última igreja. Por que são 7 igrejas? Por razões óbvias. O número 7, desde a antiguidade, especialmente na cultura judaica, sempre carregou a ideia de completude. Não de perfeição, mas de completude, de plenitude. Portanto, o que se está dizendo no Apocalipse, com tantas igrejas em tantos lugares à volta, por que essas 7 particularmente foram escolhidas? A gente começa com a igreja de Éfeso, que nós vamos visitar amanhã, depois temos Esmirna, e vamos vendo cada uma daquelas igrejas no livro do Apocalipse até que a gente termine em Laodiceia. Por que Colossos não está incluído? Por que qualquer outra comunidade, havia tantas outras comunidades chamadas igreja aqui na região, não foram incluídas? Por que essas 7? Concluindo com Laodiceia. Se você pegar um mapa da Ásia Menor antiga e da Turquia atual, e você fizer seguir com uma caneta em cima da marca de todas as igrejas, você vê que se forma um círculo quase perfeito. 7 igrejas formando um círculo, dando uma ideia de plenitude. Ou seja, como o Apocalipse é todo cheio de números e de símbolos e de arquétipos, faz parte da linguagem do livro trabalhar com essas categorias. Não foram escolhidas as maiores igrejas, nem as mais interessantemente comprometidas com o Evangelho, foram escolhidas igrejas de uma mesma região que, se traçarmos uma linha, formam um círculo, e elas são em número de 7, porque na mente do homem antigo, isso em si já carregava uma mensagem, a ideia de que se está falando de uma plenitude. Não de uma plenitude necessariamente plena do ponto de vista da positividade, mas de uma plenitude plena no sentido profético da descrição do que se queria dizer. Quando você tiver o tempo para ler o meu livro Apocalipse das Igrejas, você vai ver que cada um desses grupos e o que Jesus diz a cada um daqueles grupos tem a ver com o que a gente assiste em volta da Terra. Hoje, em qualquer geração, igreja sempre sofreu as mesmas tentações. E o que se está dizendo ali é isto. Em qualquer dimensão, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer geração, se você observar e ler o significado do que seja ser igreja, você vai encontrar as mesmas tentações, lutas e conflitos distribuídas entre elas, ou ainda que não num grupo específico, mas você vai ver
que o fenômeno igreja sempre carrega aquelas mesmas crises. Como eu disse ontem à noite, lá em Esmirna, somente 2 igrejas não receberam nenhuma advertência, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As outras todas sucumbiram a alguma forma de tentação, mesmo a de Éfeso, como nós deixaremos para ver amanhã, para não haver uma antecipação desnecessária. Aqui, nós estamos diante de uma comunidade que sucumbiu à teologia da prosperidade. É a igreja de Laodiceia. Teologia da prosperidade foi inventada para a nossa geração nos Estados Unidos pelo Kenneth Reagan, mas não foi algo que apareceu na história agora. A teologia da prosperidade aparece sempre que há muito recurso em volta. Vocês vejam que na África eles importaram a teologia da prosperidade para arrancarem dinheiro dos pobres, dizendo, se você der dinheiro, você vai ficar rico, como no Brasil, ou como na América Latina, como em qualquer outro lugar pobre. Mas isso nasceu aonde? Nos Estados Unidos. Nasceu por quê? Porque as pessoas estavam dizendo que se dessem dinheiro ficariam ricas. Lá foi o oposto. É porque já eram ricas que, ao ouvirem aquela mensagem, lá foi dita de outro modo. Vocês são ricos e nós somos ricos porque nós somos abençoados. Então vamos dar o nosso dinheiro porque nós já somos abençoados e ficaremos muito mais abençoados porque, de acordo com a compreensão dessa teologia, você mede a bênção de Deus por dinheiro, arrecadação e quantificações dessa natureza de riqueza. Aqui, o que aconteceu é que a igreja chegou aqui. Aí a pergunta é como? Provavelmente pelo trabalho e o ministério de Paulo, de maneira indireta. Quando nós estivermos em Éfeso amanhã, nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que Paulo ficou pregando na escola de Tirano por quase 3 anos em Éfeso, e o texto diz, e assim fazendo, pregando de 4 a 6 horas por dia, assim fazendo ele se tornou uma atração pública. E como Éfeso era um centro de convergência, que muita gente passava por lá por razões variadas, ele assim deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Pessoas ouviam, se convertiam, ou entendiam, ou os que já tinham compreendido alguma coisa aprofundavam a sua consciência e iam para as suas localidades nas quais viviam e levavam aquela palavra. E o que provavelmente aconteceu aqui foi isto. Nós estamos numa tríade de cidades próximas e prósperas, atingidas por companheiros de Paulo. Epáfras é um dos mais mencionados, e que era de Colossos. Como nós vamos ver, Hierápolis, Colossos e Laodiceia são cidades próximas demais, de contato intenso, íntimo e rápido. Não se tinha que fazer uma viagem longa, era andar algum tempo e se estava ali, no mesmo dia se estava no outro lugar. A web de relacionamentos era fácil, de modo que muito provavelmente o que Paulo pregou chegou aqui e encontrou o quê? Uma das cidades mais autônomas e mais ricas de toda essa região. E vocês vão saber por quê. Primeiro, por causa da riqueza. Havia uma lã produzida aqui, uma lã negra, raríssima, e que custava um dinheiro extraordinário, de modo que a venda, a produção e venda conferia um recurso grande para Laodiceia. Em segundo lugar, tinha uma escola, uma faculdade de medicina próspera aqui, e inventou um colírio
que era considerado o colírio mais importante da época e da região. Era o famoso pó frígio, o nome do colírio. Numa época em que não havia óculos, oftalmologistas, nem nada disso, ele servia para toda sorte de conjuntivite. Vocês podem imaginar como isso aqui é propício para conjuntivite. Olha o calor enorme, inflamação nos olhos, poeira, tudo mais, de modo que a aflição nos olhos era enorme na região, e o pó frígio vendia demais e se faturou um dinheiro muito grande com o pó frígio. Além do que, Laodiceia desenvolveu um sistema bancário confiabilíssimo, era uma espécie de suicinha local. As pessoas tinham confiança em depositar o seu dinheiro em Laodiceia, para que a gestão desses bens, do ouro, da prata, de qualquer que fosse o recurso, fosse bem guardado, de modo que vinha não só os habitantes da cidade, mas pessoas de outras localidades vinham para cá guardar os seus investimentos. E banqueiro sempre lucrou mais do que a gente pode imaginar. Ele oferece proteção ao recurso da gente e ganha imensamente em cima dessa proteção, em cima desse cuidado contra o roubo. Além disso, também, a cidade era turisticamente interessante, por causa de Pamukkale, que está aqui ao lado. Laodiceia e Pamukkale são praticamente a mesma coisa. Naquele tempo, as águas de Pamukkale eram fartas, abundantes, e as termas da região, aqui mesmo dessa cidade, havia uma quantidade grande de fontes de águas termais, de modo que era um luxo viver e morar aqui. Havia um charme especial. Vocês ainda veem as colunatas, imaginem isso tudo. Há 2.000 anos atrás, a quantidade de material arquitetônico, de beleza arquitetônica aqui no lugar, a riqueza enorme. E o lugar não era pequeno. Hoje a gente visita restos de ruínas. Naquele tempo ela era extensa, ampla, profundamente impressionante aos sentidos. Também, além disso, aqui em Laodiceia, você tinha um recurso financeiro que cresceu tanto e tanto, que os vários terremotos dessa área, vocês sabem que até hoje a Turquia é um dos lugares com uma das maiores incidências sísmicas da Terra. Agora mesmo, por exemplo, em Istambul, eu estava lendo o jornal local lá, antes de vocês chegarem, e vendo o anúncio de um sismólogo muito preocupado com a possibilidade de que um determinado terremoto aconteça no Mar de Marmara, cujas consequências de tremores possam matar até 30 a 35 mil pessoas em Istambul. Então, nunca foi diferente. Todas essas cidades foram objetos de terremotos variados, e as edificações suntuosas caíam e tinham que ser reconstruídas. Naquele tempo, eles pediam ajuda a Roma. É claro que essa ajuda era em troca de glória para o imperador. Nos ajude a reconstruir a cidade, dedicaremos um templo novo a você, e todas essas coisas que político adora fazer. Em Laodiceia, o recurso financeiro era tão grande que houve um terremoto fortíssimo no período, e boa parte da cidade foi devastada, e eles não precisaram pedir ajuda a Roma. Eles se autofinanciaram na sua própria construção, de modo que não foi necessário buscar recursos da capital do mundo para financiá-los. Então, nesse nível, a independência econômica e financeira de Laodiceia era enorme. Agora, uma vez dito isto, abra a Bíblia que você não trouxe
Abra o seu celular no capítulo 3 do Apocalipse e leia comigo aqui e veja como agora isso começa a ficar completamente claro o que está dito aqui. Uma introduçãozinha boba desta. No meu livro você tem isso com muito mais detalhamento e muito mais amplitude de percepção. Mas apenas esta pequena introdução já muda toda a sua interpretação e a sua percepção do significado do que está dito aqui em Apocalipse 3, do verso 14 em diante. Ouçam. Ao anjo da igreja em Laodiceia, ao anjo, não era um anjo celestial aqui em Laodiceia, responsável pela igreja. Anjo significa mensageiro. É só isso. É alguém que encarna o espírito e a cultura do lugar e que é o responsável por dar voz, por ensinar, por anunciar. Portanto, ele é um indivíduo que se torna uma espécie de representante do inconsciente coletivo de uma comunidade. Porque uma comunidade sempre reflete a mensagem que ouve. E o mensageiro acaba, depois de um tempo, se transformando em refém da comunidade e a comunidade condicionada pelo mensageiro. De modo que quando se fala ao anjo da igreja, se está falando desse ente coletivo invisível de natureza psicológica que no século XX foi batizado de inconsciente coletivo pelo Jung. Mas foi só batizado, porque o fenômeno é desde que há coletividade humana que isso está presente. No Velho Testamento, isso tem outros nomes, a gente fala sobre isso uma outra hora. Isso é só uma entrada rápida. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui se resgata algo que se fala na introdução, quando atributos desse Cristo soberano que fala com essas 7 igrejas são mencionados. E um desses atributos é esse: a quem fala com vocês é o Amém. É aquele que é. Falando com um grupo que parecia ser, mas não era. Que se jactava de ser e não se tornava. Que era extremamente claudicante e frouxo nas suas percepções. Quem fala com vocês é aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que está na base, no princípio de todas as coisas, que é o poder causal de toda a existência. Porque aqui em Laodiceia, a ordem e a inversão dos significados aconteceu de tal maneira que eles começaram a achar que eles eram um fim em si mesmos. Como acontece aonde quer que a riqueza abunde, o poder seja demasiado, a independência seja total, a autonomia seja praticamente absoluta, a ponto de eles prescindirem até do dinheiro de Roma para reconstruir uma cidade destruída porque estava sobrando. Então eles chamavam para si essa prerrogativa de serem aqueles que eram os sujeitos definitivos da sua própria história e das suas próprias definições. Jesus a eles introduz o que vai dizer, dizendo: quem fala com vocês é aquele que é, o único que é a força causal de toda a criação. Vocês são só mera relatividade. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. No lugar das termas, das águas mornas, de Pamukkale, das fontes termais, que eram a glória deles, que era atração turística,
que vinha gente de todos os lugares, porque também as águas tinham fama de serem curadoras e restauradoras. E aí vem Jesus e brinca com essa geografia e com essa glória de superioridade. Conheço as tuas obras, que tu não és frio e não és quente. Tu és morno. Quem dera tu fosses frio ou fosses quente. Uma ênfase do Evangelho o tempo todo é essa ênfase de que até publicanos e pecadores nos precedem no reino de Deus porque são o que são. Não fazem de conta. Os fariseus, por exemplo, faziam de conta e não eram. Publicanos e pecadores não tentavam fazer de conta coisa alguma. Por isso Jesus é totalmente coerente. O Jesus da história é coerente com o Cristo revelado no Apocalipse. Porque o Jesus da história preferiu quem era do que quem fingia ser e não era. Aquela ocorrência lá no Monte das Oliveiras, em Betfagé, com a figueira que não tinha frutos e que foi amaldiçoada, está absolutamente dentro desse espírito. Porque vocês sabem que a figueira é uma árvore que primeiro dá o seu fruto, depois ela se refolha, depois ela mostra as folhas. E aquela ali, o que se mostra é o seguinte: viu Jesus uma figueira cheia de folhas e foi pegar figo nelas. Porque o figo nasce antes das folhas na figueira. Se uma figueira já está cheia de folhas, é porque tem que ter figo nela. Quando ele foi pegar, não encontrou nada a não ser folhas. E disse: jamais nasça fruto de ti. E ela secou. Aquilo era por causa da figueira? Era um mau humor de Jesus para com a figueira? Ou era uma parábola de Jesus para com Israel? Que era só folhagem, 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 mas não dava fruto. É o mesmo espírito, é o mesmo princípio. Conheço as tuas obras, sei que tu não és quente nem és frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que vocês chamam de glórias das nossas fontes termais, espiritualmente, Jesus está dizendo: vocês se tornaram almas assim, insuportáveis. Porque se é quente, você dá um tratamento, ela serve para um monte de outras higienizações, purificações, há um poder sanitário enorme na água quente. E na água fria, há um poder de rejuvenescimento, de frescor, de alívio. Agora, no morno, Jesus diz: o morno não serve para nada. E não dá para beber, porque é enjoo. E ele assim manifesta o enjoo divino com essa atitude humana, especialmente essa atitude que pretende existir a partir do nome de Jesus, e ele próprio diz: é insuportável ter a gente dizendo que existe em meu nome e vivendo deste modo. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. É como um rapaz que eu encontrei um tempo atrás, que me falou o seguinte: sabe, pastor, eu estou tão bem, que hoje em dia eu já não preciso mais ler a Escritura, não preciso mais ouvir nenhum tipo de mensagem, não preciso ter comunhão com ninguém, não preciso de nada, eu estou tão bem, que eu não preciso de coisa alguma. Aí eu ouvi aquilo e falei: meu filho, abre Apocalipse 3, porque você está a ponto de ser vomitado da boca de Deus e da vida.
estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu dizes, eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que quem cai nessa percepção de engano, nesse auto-engano, nessa mentira, de fato é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a sequência. Infeliz, miserável, pobre, cego, alusão aqui ao pó frígio, e nu, a lã extraordinária que vestia o mundo. E Jesus disse, isso é só do lado de fora. Espiritualmente falando, vocês são a antítese do que vocês imaginam ser. A exterioridade extremamente próspera é um dos maiores enganos em relação a não permitir que o indivíduo se perceba e se enxergue. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Não é o ouro dos teus bancos. Vem a mim. É um ouro de uma natureza imponderável, intangível e espiritual. As riquezas do reino dos céus não são essas. Então vem a mim e pega do meu ouro, que não se derrete sob nenhum fogo. Vistas com as vestiduras brancas. Usa daquilo que cobre espiritualmente, que são as vestes dessa justificação pela fé dependente e quebrantada, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, porque aos olhos de Deus todos vocês estão nus. Venham se vestir de graça e da justiça do Evangelho, com o coração quebrantado. É isso que eu te aconselho. Vestiduras brancas para te vestires, um contraste com a lã negra. Nada a ver com a cor. É apenas o contraste para gerar o choque antitético na cabeça dos que moravam aqui. Quem morava aqui, quando leu isso aqui, gelou, né? Nós é que precisamos dessa explicação, desse contexto. Mas os habitantes do lugar se enxergaram completamente na descrição. E para eles foi apavorante. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E mais, aconselho-te que busques colírio para ungires os teus olhos, a fim de que tu vejas. É uma outra brincadeira, assim, de uma veemência divina, usando o contexto e as glórias das ufanias da população e da igreja, que não se diferenciava daquela população secular arrogante, porque a cultura da cidade dominara também a consciência da igreja. Colírio. Ouve. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se eu não dissesse nada a vocês, já era sinal de que vocês estavam sob juízo finalizado. Mas porque eu estou falando, assim como um pai fala com o filho, uma mãe fala com os seus filhos, é a mesma coisa. Quando um pai para de falar qualquer coisa com o filho, é porque o filho ficou para além da possibilidade de ser ajudado. Eu me lembro quando meu pai me disse, não porque não me amasse, mas porque eu não aceitava o amor dele e da minha mãe. Aos 15 anos de idade, eu cheguei em casa bêbado, na hora do almoço, a família à mesa, e eu cheguei torto, assim, um garoto de 15 anos de idade, hoje em dia sou um garoto, né? Mas no Amazonas, em 1970, um menino de 15 anos de idade, alto, eu já tinha a altura que eu tenho. Essa semana um amigo meu colega de vagabundagem, à época me mandou uma foto dele de outro amigo. E eu me vi ali. Falei, meu Deus, eu parecia já que tinha 23, 24, era uma cara
toda empombada, entendeu? Decidida. E aí, eu cheguei torto em casa e papai falou: que é isso, Caio Fábio? Ficou lá em casa quando a família, meu pai e minha mãe estavam chateados, eles me chamavam de Caio Fábio. E do contrário, se estivesse tudo bem, ele só me chamava de Caiozinho. O nome dele, Caio Fábio. Então, a minha mãe me chamava de Caio Fábio e ele de Caio Fábio quando eles estavam chateados. Quando ele disse: o que é isto, Caio Fábio? Eu vomitei em cima da mesa toda. Aí ele se levantou e falou: isso não pode continuar assim. Eu falei: mas vai continuar do meu jeito. E se você quiser me enfrentar, vem que eu vou te matar de cacete aqui, seu idiota. Aí meu pai ficou me olhando, eu vi lágrimas grossas descerem pelos olhos dele. E ele disse: eu nunca mais vou te falar. Acerca de ti eu só falo com meu Pai Celeste daqui para frente. Você não quer ser meu filho, eu só falo com você acerca de ti na presença do meu Pai que está nos céus. Ele vai cuidar de ti. É com ele que você vai se entender, não mais comigo. Eu sabia que, no caso deles, aquilo tinha a ver com amor, porque nos 3 anos e meio que se seguiram até a minha conversão, eu saí de casa definitivamente, com 16 para 17 anos de idade, e voltei só para me converter, com uma angústia de alma enorme que me fazia todo dia ter vontade de morrer ou de me matar. E eu via, quando eu às vezes ia em casa pegar alguma roupa, alguma coisa, e entrava às 5 horas da manhã, eu via as pernas de meu pai e da minha mãe ajoelhadas na cama deles. E eu, pela fresta, eu via só aquelas perninhas para fora de joelho. E o que aqui o Senhor está dizendo é: olha, eu repreendo, eu disciplino. A quantos eu amo. O que eu estou dizendo a vocês, por mais duro que seja, é palavra de amor e de restauração. Ser, pois, zeloso é o convite. Deixa de ser frio, deixa de ser morno, assume algo para a tua vida. Ser zeloso. Quem está falando contigo é o amém, é aquele que é, não é aquele que talvez seja. Quem quer ser meu filho tem que ser amém. E arrepende-te. Passa por um processo metanoico, de mudança de mente. Do contrário, não há esperança para ti. E olha que coisa extraordinária. Uma igreja rica, poderosa, dinheiro sobrando, capacidade de autodeterminação em todas as coisas, mas o que Jesus diz acerca dessa igreja, que hoje no Brasil a gente ia dizer que é uma bênção. Vamos lá na igreja que tal, porque é uma bênção. Você já viu o templo que fizeram? Os assentos nos quais sentam? Olha a decoração, olha a luz, olha isso, olha aquilo. O som é perfeito, tudo maravilhoso. Jesus, no entanto, diz: eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, eu não faço parte do ajuntamento de vocês. Eu estou do lado de fora em relação ao que vocês chamam nós. O eco de Mateus 7 é a coerência do Cristo eterno em relação ao Jesus histórico. O Jesus histórico disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eis que eu estou à porta e bato. Porque hoje eu não vos conheço. Nunca vos conheci. É o que se diz em Mateus, no capítulo 7. E aqui ele diz: eu estou do lado de fora. Não faço parte da congregação de vocês. Mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não é quem tem, quem acumula, nem quem pode. O vencedor é aquele que é. É aquele que carrega um amém definitivo na consciência e no coração. Eu já estou vendo oficiais do lugar, fiscais do lugar, olhando para a contingência desta fila e do tempo que nós estamos despendendo aqui. E eu, com vontade de dizer para ele, não fique à porta, entre. E a minha oração é que aonde quer que nós estejamos sendo vistos agora, e ali o Adailton pode me dizer se a gente está no ar ou se caiu. Está no ar? Está no ar. Embora no Brasil seja madrugada, mas isso vai esquentar durante o dia, milhares e milhares de outros vão assistir. Senhor Jesus, nós somos gente morna, cada vez mais morna. Morna, 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 morna. Nós somos gente talvez, gente quem sabe. Nós somos gente do titubeio, das indefinições, gente que claudica, que tergiversa. Somos daqueles que ora são, ora não são, depende. Somos daqueles que nos sentimos seguros quando temos meios na nossa mão e não quando temos nossa vida nas tuas mãos. Isso cria a nossa mornidão. Somos todos laudicenses, Senhor. Eu quero pedir que tu tenhas compaixão de nós, porque senão tu pararás de falar. Hoje tu estás de fora do que nós chamamos igreja, fazendo a tua voz ainda ecoar para o lado de dentro, mas pode chegar a hora em que tu não fales mais. E sejamos entregues à nossa mornidão e à nossa morte, à nossa arrogância, à nossa pseudo-autonomia, completamente maligna e totalmente autodestrutiva. Permite que essa passagem por aqui grave, instile, marque, cele na nossa consciência um desejo irremovível, um compromisso não apagável, que nós nos tornemos gente do amém. Amém. Gente que é, e gente que não depende das circunstâncias para ser. Gente que tudo pode naquele que as fortalece. E sabe viver contente em toda e qualquer situação, tendo ou não tendo, na abundância ou na escassez, na força ou na fraqueza, na saúde ou na doença, podendo tudo em ti. Porque no nosso coração haja um amém perene para o Evangelho e para o princípio da vida, em relação a esse que é o amém e é o poder causal de toda a criação de Deus e da nossa existência. Eu peço que na simplicidade e na rapidez desta hora fique impresso para sempre no coração de cada um aqui e de todos quantos venham a ouvir a palavra desta verdade imutável. É o que eu te imploro em teu nome, Jesus. Amém. Só uma última palavra, 2 minutos. Para quem lê Mateus 16, cujo texto Jesus diz que estabelecerá a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, olha aqui para Laodiceia. Você encontra algum grupo, alguma igreja aqui?
Você não encontra aqui, nem na Esmirna. Você encontra atividades missionárias, fazendo um esforço enorme para ver se planta uma igrejinha lá, uma aqui, outra ali. Onde estão as igrejas? A igreja de Cristo continua. Mas as igrejas locais, elas acabam. A igreja de Laodiceia continuou a ser a igreja de Laodiceia e, portanto, desapareceu. Desde que eu sou gente no mundo, eu já vi vários grupos serem extraordinariamente louvados e desaparecerem justamente porque caíram e sucumbiram à ideia, à falácia de que eram autossuficientes. E vocês, que são mais novas do que eu, ainda vão ver algumas das igrejas mais fortes do Brasil acabarem. Quando os seus proprietários morrerem, vocês vão vê-las caírem como castelos ou como dominóis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos seguir a nossa visita. Obrigado. Aproveitei muito. Valeu. A sua administração. Muito obrigada. Obrigado você. Gente linda você. Gente muito linda. Vamos levar o bicho. Caio, posso ir seguindo? Pode sim, eles vão amar. Ah, tá, mas então acho que eu preciso levar o celular comigo, não tem o do Lau? Deixa eu te botar aqui. Deixa eu botar no seu bolso. Gente linda. Esse aqui? Tá bom. Junto com os teus passaportes. Vou juntar no computador aqui mesmo. Renata? A Renata, olha a Renata. Oi, gente. Bom dia, boa madrugada. Gente linda, bem-vindos à Laodiceia. Vocês sabem... Coisas velhas? Não, Esmirna é muito pobre ali. Também, a gente também foi muito pobre, muito humilde, que somente São João, o apóstolo, somente tem os bons elogios sobre a gente de Esmirna. Mas aqui, como o pai, aqui a gente foi muito ambiciosa, tá bom? Porém, São João estava muito zangado, como a gente daqui, pela riqueza da cidade, pela riqueza. Então, bem-vindos à Laodiceia. Todos sabemos que estamos numa das 7 igrejas de São João o Apóstolo, mas eu gostaria de falar da história de aqui. Todos sabem, Alexandre Magno perdeu seu pai. Filipe II, Macedônia, o rei de Macedônia, ele no casamento, Filipe II, foi matado no casamento da sua filha. Então, Alexandre Magno foi muito jovem, a despeito de ser muito jovem, muito novo, ele teve que encarregar a missão da seu pai, juntar a todos os gregos embaixo da mesma bandeira de um império grego. Então, Alexandre Magno começou a fazer as conquistas, também o que fazia muito diferente de ele, usar uma lança muito especial, muito alta, assim, sem perder de muitos soldados, podiam matar aos soldados opostos. Assim, eles começaram fazendo a guerra contra os persas, depois chegaram até Índia, Anatólia, Ásia Menor, Irã, também até Índia. Então, Alexandre Magno, nós sabemos por quê. Alguns historiadores falam que ele, pela epilepsia, se morreu quando tinha crise epiléptica, se enfocou nas águas de um rio, afogou nas águas de um rio, e outros historiadores falam que não foi ele, foi envenenado, logo tiveram que enterrar o corpo de ele na Alexandria de Egito.
Então, com a morte dele, entre seus generais, contamos Lisímacos, Ptolemaios, Seleucos, Antígonos. Entre 4 Seleucos foi mais forte. Ele conseguiu até o Mar Negro, conseguiu toda a Anatólia Central, até Síria. A palavra de Síria também deriva dos Seleucos. Então, Seleucos, depois da morte de Seleucos, seus filhos tiveram poder na Anatólia ou Ásia Menor. Podemos dizer duas coisas, Anatólia ou Ásia Menor. E aqui esta cidade foi fundada ao honor da mulher de bisneto de Seleucos, Antígono. Ele também foi Antígono, sua mulher se chamava Laodíquia, então deram este nome a esta cidade, foi fundada por ele no século III antes de Cristo. Mas aqui no começo tinha um estilo helênico. O Império Otomano crescia assim rapidamente. Já os romanos faziam muitas conquistas na Anatólia. Estas terras também no ano 130 a.C. foi conquistada pelo Império Romano. Eu acho que na época helênica estas terras já estavam muito amagrecidas, já não podiam lutar contra ninguém. Assim, os historiadores falam que o Império Romano, sem cair, sem derramar sangue, tinha conseguido tudo. E era por isso onde vamos estar aqui, Pérgamo, etc. Então, depois de chegar o Império Romano, que para os romanos era uma cidade muito luxuosa, foi muito importante, que eu posso dizer na Anatólia, a primeira gente que usou muito mármore na cidade foram os romanos. Vocês sabem, da montanha cordilheira de Salbacos traziam facilmente o mármore para embelezar a cidade daqui da região da Anatólia. Ali vocês, quando olham, podem ver o castelo de algodão, a parte branca. Vamos estar lá, a gente vai ter tempo livre para saber. E agora, continuamos. Da Laodiceia. Vocês sabem como explicava o pai, aqui a gente foi muito egoísta, porque tinha muito comércio, muita riqueza, e foi a única gente que tinha direito de enviar 9 quilogramas de ouro a Jerusalém. E moravam juntos os pagãos, os judeus. A comunidade judia foi muito poderosa aqui, geralmente se enriqueciam fazendo o comércio de tecido. Temos muito algodão. Nas piscinas, nas águas desta cidade, eles limpavam ou lavavam o algodão, tiravam o restante para as piscinas, para o rio daqui. Então, as águas chegavam aqui, por exemplo, quando vamos para o castelo de algodão, as águas bem quentes, 40 graus, mas aqui, até chegar aqui, as águas estavam muito mornas. Baixava a temperatura, descia a temperatura. Então, a gente, pelo calor, sempre nadava dentro das piscinas do rio daqui, com as águas mornas, mas o restante do tecido dava muita infecção às orelhas, aos olhos. Por isso, no século IV a.C., no mundo, a primeira pomada contra a infecção dos olhos foi inventada aqui. E são muito zangados, a gente é egoísta, e ele metaforicamente escreve quando estava encarcerado no Patmos, ele escreveu uma carta para a gente de Laodiceia, dizendo: o dinheiro fecha os olhos. A infecção, mas ele diz, no lugar de infecção, ele usa a palavra de dinheiro, dizendo: o dinheiro fecha os olhos de vocês, fecha as orelhas de vocês. Não querem ver
não querem ver as realidades, os olhos de vocês não querem ver a realidade. As orelhas de vocês não querem ouvir a realidade. Por isso que vocês são como as águas de Laodiceia, nem quente, nem gelada. Por Deus não gosta das águas mornas. Sim, estou escrevendo isso. Então, gente linda, no século IV depois de Cristo, vocês sabem que na época do imperador Constantino o Grande, o cristianismo foi reconhecido, mas nunca foi uma religião estatal. Depois da morte do imperador Constantino, subiu ao trono o imperador Teodósio. Ele foi o primeiro imperador que fez o cristianismo como uma religião estatal. Vocês podem imaginar que os políticos também, antigamente também foram como políticos de hoje. Foram pagãos, mas no parlamento, já todos os parlamentos tinham uma porta, tinham que controlar a gente, pondo todos os lados as cruzes. Os pagãos com a boca calada entravam no parlamento como se fosse. Os cristãos não falavam nada, porque já a religião estatal foi o cristianismo, o paganismo totalmente foi proibido, mas a gente embaixo dos árvores, fazendo os rituais pagãos, como se fôssemos cristãos, se sentavam para não perder a cadeira no parlamento, assim se sentavam ali mesmo, sem criticar ao cristianismo. Então, bancada evangélica. Estamos em frente da igreja que foi construída aqui no século IV, quando o cristianismo foi escolhido como a religião estatal. E outra coisa, aqui os judeus, tá bom, que não queríamos contra o cristianismo, resistia muito, porque como evangelismo, que na realidade queria universalizar todos os apóstolos, São Paulo também, eles não falavam do cristianismo quando difundiam a doutrina de Jesus Cristo. Somente que os judeus, para se defender contra as doenças, achando que outro mundo, outra gente sempre imunda, estavam etnocêntricos. Mas, como fala Jesus, isto como queria fazer Jesus Cristo, está revelado a medida de Abraão tinha que ser universal, abrangendo a todos, tá bom? Mas todos os apóstolos lutando contra o racismo dos judeus, tentavam utilizar também a doutrina de Abraão. Então, os pagãos, nos templos aqui, às vezes os pagãos ajudavam aos judeus quando maltratavam aos apóstolos. Porque os pagãos davam muito dinheiro. A igreja, as estátuas de ouro, prata, se universaliza a Abraão através de Jesus Cristo, isto é muito mal economicamente para eles, que através de Jesus é bom exemplo para isso. Então, e os pagãos faziam nos templos, geralmente aqui em Hierápolis, aqui os templos foram construídos dedicados a Apolo. Apolo, segundo a mitologia grega, é o filho de Zeus. Ele está considerado como o deus dos oráculos. Aqui trabalhavam dois tipos de gente dentro, dois tipos de pessoas. As mulheres, que se chamavam moças, os sacerdotes, e também os sacerdotes. Alguém antes de sair para uma guerra, um procônsul, um general ou um imperador, antes
este fazer alguma coisa, sempre tínhamos que consultar nos templos de Apolo. Vamos ver embaixo um templo, por exemplo, dedicado a Apolo, e usavam um tipo de as mulheres que trabalhavam nestes templos que eram virgens, e elas tomavam um tipo de folhado. Isto fazia a drogada a elas, como uma droga. Sem comer nada 3 dias, elas comiam esta folhado. Por exemplo, um imperador entrava no templo de Apolo e perguntava 15 dias depois, ele recomenda você. Você agora baixa, fazer a meditação, 3 dias, as coisas raras, as palavras os pagãos que faziam coisas primitivas. E eu sei lembrar, não posso passar que ao imperador Teodósio, eu posso dizer que entre todos os imperadores ele foi muito diferente. Vocês sabem que ele foi o primeiro imperador proibindo os gladiadores. Está muito longe aqui, mas o maior estádio de Turquia pertence a esta cidade, mas ainda não fizeram as excavações, não podemos entrar bem longe, mas os gladiadores trabalhavam e nos mercados, o escolhiam sempre os homens mais musculosos, mais grandes, depois de alimentar muito, obrigavam a pegar a eles, e sempre nas filmes americanos mostrando que matavam os homens 20 anos, esta barbaridade foi Ama çaput gitti sizlere mi? Nasıl? Çaput gitti. Çaput gitti değil mi? Olamadın ha. Tak. Sophie, você quer um pouco de água? Ela não está fria, mas só para molhar sua garganta. Não passa nada. İşte camları sansın. Yok, acaba dedim 804. Que fica embaixo. Isso é bom demais. Canları sağ olsun. Ne yapalım?
Esse é o templo? Aqui é a casa. O templo é lá em cima. Ah, tá lá em cima. Vamos passar por ali. Sim, exatamente. Estão escavando? Aqui estamos na casa. Uma casa é uma casa que tem uma forma retangular. Vocês sabem que na época romana a gente que tinha casa no centro das cidades foram muito ricos. A palavra de subúrbio vem do Império Romano. A gente que não podia, a gente pobre, sempre fora das muralhas das cidades tinham que viver. Esta casa pertencia a uma família rica. Com a chegada do cristianismo, virou numa igreja que também tiveram que cambiar, como posso dizer, cambiar a orientação segundo como uma igreja. Puseram o ábside pro este, tá bom? E vamos ver um teatro. Mas gostaria de falar do teatro nas terras. O povo diretamente aproveitando os montes, escavando, conseguiam os assentos, as cadeiras. Tem uma forma de V, assim. Tem uma forma de assim. E às vezes faziam a parte de teatro, ou como posso dizer, o palco. Às vezes faziam, acrescentavam o palco. Às vezes não punham o palco porque ao lado dos teatros gregos sempre um templo pequeno dedicado a Bacchus. Bom, aqui vamos ver um teatro grego, totalmente como estilo grego, não foi modificado para ter um estilo romano, e também supõe-se que ao lado tinha um templo para Bacchus Dionísio. Os teatros foram usados pelo povo. O povo normal não podia entrar no parlamento. O povo normal não podia entrar no estádio, por exemplo, mas aqui os teatros foram os únicos lugares onde se podiam Um bom canal das águas.
esperamos. Tô quase indo embora. Eu termino. Eu acabo. Olha, o almoço vai ser do cozido que sairá daqui. Até à disposição. Gente, aqui é muito calor. Ai, ai. Os arqueólogos, pelo que eu vi, continuam trabalhando aqui. Quem conta trabalhando? Bom, pessoal aí do Brasil, não sei se estão acompanhando, aqui a antiga cidade de Laodiceia, que está sendo erguida pelos arqueólogos. Lá no fundo era uma igreja antiga. Ai, ai. E esse aqui eu suponho ser parte de tempo grego. Ai, ai, ai. Ô, gente. Senhor. Tamam. Aslan. Vallahi nereden geleceğim bilmiyorum. Şu kapıyı Bizans kapısı değil mi şu gördüğünüz aslında? Tamam. Hadi beraber. Camlı yer neresi işte? Tamam peki işte sağ olasın. Tamam. Yok kendine gerek yok. Dolduruyorum. Dolu değil mi? Bem básico. Que isso, gente, aqui é muito calor. Eu tô curtindo, foi na sua idade, meu filho. Eu tô curtindo, foi da sua idade, eu curti muito mais facilmente. Ui! Será que eu fiz aqui com carteira assinada? Pra onde? Ai, ai. Voltando. Dá. Ali, ó, ali. É a esquerda, você passa por a esquerda ali, vai. Gente! Olha a situação. Olha a situação. Um infiltrado. Hein? Clareg. Gente linda, enfrente vemos o castelo de Algodão. Vamos estar lá. Aqui vemos o agora. O que significa agora? As colunas da cidade. Agora significa não. O que significa agora? Agora é mercado, shopping center antigo. Ah, eu quero comprar. Shopping center mais internacional. Mais internacional. Esse aqui. Depois Agora. Aí, ó, o shopping center. É assim que todo shopping center deveria ser, vazio. Vai se perder tempo.
Gente linda, aqui por favor. Você pode ver a palavra de banco, de que vem? Agora, significa o mercado, em comparação com os mercados que temos hoje, mais internacional. Cada cidade antiga tinha um dia fixo para fazer o mercado. De outras cidades daqui, ou como barco, ou em cima do burro, ou em cima do cavalo, vinham até aqui, vinham até os agoras, que nas terras romanas se falava mais de 70 línguas. A língua como inglês foi o grego, porém alguma gente culta sabia bastante grego ao lado da sua própria língua. E a gente que não sabia, em frente do agora tinha que alugar um tradutor para fazer compras aqui. Eles também ganhavam. Um homem sentava em cima de uma banca, e cada cidade tinha diferentes dinheiros, diferentes como peso, como liras turcas, assim. Então, um homem sempre cambiava dinheiro. A palavra de banco vem do assento onde se sentava o homem que cambiava o dinheiro. Todo mundo, depois de fazer as compras, vender aqui suas coisas típicas. Ia pro homem do banco. Antes de partir, os vendedores, antes de partir do agora da cidade para sua casa, tinha que comprar o dinheiro da sua própria cidade. Geralmente os agoras têm uma forma retangular. Nos bordes tem as colunas enormes, como os capiteis do estilo coríntio, isto simbolizava assim, a riqueza do Império Romano, riqueza, claro, e também dois lados tinham as lojinhas do tamanho pequeno, bem pequenas, de estilo quadrada, as lojinhas quadradas, tá bom? Eu posso dizer que os agoras foram os lugares onde batia o coração do povo. Também aqui sacrificavam os animais, logo como o cristianismo, todos os lugares para sacrificar os animais se viraram num centro de relógio do sol, tá bom? Agora continuamos. Ali outro agora, ainda não terminaram. Na loja. Mercado, ele